Olá pessoal, boa tarde, graça e paz. Eu quero hoje me dirigir especialmente à igreja que está em Carnalbeira, mas não somente a esses amados, mas a outros também que irão possivelmente ver esse vídeo, tá bem? Hoje o assunto que nós queremos abordar é a questão do discipulado, a importância do discipulado na vida da igreja, tá bem? E nós vamos começar então lendo um texto que embasa toda esta ordem de Jesus, né? Que está em Mateus 28:19. Vocês lembram que Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, discipulado, em primeiro lugar, é uma ordem de Jesus para a igreja e para todos os tempos. É importante lembrarmos que é uma ordem, não é um método de trabalho, não é uma opção, é uma ordem de Jesus. E os irmãos sabem que uma ordem, né? Ordem não se questiona, ordem se obedece. Quem deu essa ordem foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E ele disse que bem-aventurado aquele servo que o obedece, né? Que quando ele voltar, o achar fazendo aquilo que ele mandou, exatamente o que ele mandou. Então, queridos, eu quero abordar esse tema com vocês, né? Nós vemos aqui em primeiro lugar que fazer discípulos é uma ordem de Jesus, amém? É uma ordem que o Senhor nos deu e que a igreja precisa urgentemente cumpri-la, amém? Essa é a missão suprema da igreja, fazer discípulos. Agora, em que contexto se insere esta ordem de Jesus? Por que nós temos então que fazer discípulos? Amados, nós temos que fazer discípulo porque Deus tem um propósito eterno no seu coração. E quando nós falamos de propósito eterno, é algo que remonta à eternidade passada, né? Então, Jesus, quando Jesus dá essa ordem, ele está cumprindo com o propósito eterno de Deus. Porque qual era o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é ter uma grande família de muitos filhos parecidos com Jesus. Este é o propósito eterno de Deus. E nós compreendemos isso quando lemos Gênesis 1:26. Vocês se lembram muito bem, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os animais, sobre répteis, sobre toda a terra. Então, amados, vocês percebam que já havia um propósito no coração de Deus antes da fundação do mundo. A gente chama isso de propósito eterno, não é? E quero fazer aqui a separação entre propósito, vontade e desejo, não é? Propósito é algo eterno, é algo que deve nortear toda a nossa vida e norteia toda a ação de Deus na face da terra, não é? Vontade é uma coisa um pouco mais substancial, porém ela é transitória, não é? E o desejo é uma coisa ainda muito mais passageira, não é? Então, nós dizemos que o desejo é uma coisa momentânea, não é? A vontade é uma coisa um pouco mais duradoura, mas o propósito é algo que norteia todas as nossas vidas. E o propósito eterno de Deus é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. E se ele tem esse propósito, amados, então nós precisamos cumprir esse propósito. A nós na face da terra, como igreja, cabe cumprir e cooperar com o propósito eterno de Deus para que ele tenha pleno cumprimento. Então nós vemos em Gênesis 1:26 que era algo que estava no coração de Deus quando ele criou o homem. Eles façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele já deu um destino para esse homem, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né?
Então você veja que Deus já tinha um padrão. O padrão de Deus era a sua semelhança. Agora, isso está no Velho Testamento. E no Novo Testamento, onde é que nós encontramos a repetição de Gênesis 1:26? É a reafirmação do propósito eterno de Deus. Nós pensamos que talvez, pelo fato do homem ter pecado, ter desobedecido, ter ofendido o coração de Deus, poderia ser que Deus tivesse desistido do seu propósito. Mas graças a Deus que Ele não desistiu de nós. Ele persiste no seu propósito eterno, não é? De ter homens conforme a sua imagem e semelhança. Homens que sejam de acordo com o seu padrão de excelência, que é o próprio Jesus. Então, queridos, onde é que está isso no Novo Testamento? Romanos 8:29. Você pode pegar esse texto e pode lê-lo e você vai ver o que diz o texto, né? O texto diz assim, que os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós vemos aí que Deus não desistiu do seu propósito. Apesar do homem ter pecado, ter ofendido o coração de Deus, ter ofendido a santidade de Deus, mas Deus não desistiu do seu propósito. E vemos que aqui, em Romanos 8:29, ele novamente reafirma o desejo do seu coração. O desejo que remonta à eternidade passada, que era ter uma grande família de muitos filhos parecidos com Jesus. E isso, amados, nós vemos em toda a palavra de Deus. Por exemplo, nós vemos em Mateus 5:48, sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Nós vamos encontrar em toda a Bíblia Deus reafirmando o seu propósito eterno de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, a ordem de Jesus de fazer discípulos se insere e se alinha com o propósito eterno de Deus. Amém? E aqui em Romanos 8:29, nós temos duas palavras-chave. É muito importante que a gente destaque, observe o que fala aqui no texto de Romanos 8:29. Ele diz que o que dantes Deus conheceu, né, ele predestinou, ou seja, a nós como seus filhos, ele nos predestinou, não é? Como diz também como também Efésios 1:4, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Perceba que Deus tem um alto padrão. Perceba que o Evangelho deve produzir pessoas segundo a imagem de Jesus. Não são pessoas apenas um pouco melhoradas no seu caráter, mas pessoas conformes à imagem de Jesus. E as duas palavras que eu quero destacar em Efésios, queridos, as duas palavras que eu quero destacar em Romanos 8:29 são as duas palavras muitos e semelhante ou conformes, dependendo da versão bíblica que você tenha. Então perceba que a palavra, que há duas coisas, essa família, esse propósito eterno de Deus, inclui duas coisas importantes, que é quantidade e qualidade, certo? Isso pressupõe, quando ele diz que Deus quer uma família de muitos filhos, pressupõe que nós temos que evangelizar. Vocês precisam evangelizar Carnaubeira. Deus ama essa cidade. Deus quer alcançar essa cidade. E você que está me assistindo agora, né, você tem um campo missionário, que é a sua cidade, não é? Você tem um campo missionário para cumprir o propósito eterno de Deus. Como diz o nosso querido Jorge Mitian, é um apóstolo da Argentina, ele diz que Atos 1:8 nos manda fazer missões em 4 níveis, né? Missões locais, regionais, nacionais e missões mundiais, não é? Porque o texto lá diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então há pelo menos 4 dimensões da nossa missão como igreja: fazer discípulos, né, na nossa localidade,
depois na nossa região, depois no nosso país, na nossa nação e depois no nosso mundo até os confins da terra. Então é um compromisso que envolve todos vocês, envolve desde os pastores, os líderes, é uma missão para todos nós. Agora é importante lembrarmos que Jesus manda fazer discípulos. Ele não manda fazer apenas crentes ou apenas convertidos, mas ele manda fazer discípulos, não é? Que são filhos que estão buscando a imagem e semelhança do seu irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é para vocês em Carnalbeira, é para os irmãos que estão nos assistindo por esse vídeo em outras localidades, né? É para todos, não é uma ordem, né, para uma determinada localidade ou só para aquela época. É para todos os tempos, em todos os espaços, em todos os lugares da face da terra. Mas vamos voltar aqui aos dois textos. A palavra muitos, que fala de quantidade, e a palavra conformes ou semelhança, né? Semelhante, que fala de qualidade. A igreja brasileira, queridos, tem produzido muita quantidade, mas muito pouca qualidade. Infelizmente, tem produzido pouca qualidade. A qualidade dos crentes brasileiros é muito baixa. A qualidade realmente está muito ruim. E feito um estudo em algumas igrejas, né, chegou-se à conclusão que a igreja está com as suas redes rasgadas. Por quê? Porque nós evangelizamos muito, mas discipulamos pouco. Nós geramos muitos filhos para Deus, mas nós não educamos esses filhos para Deus. Então Deus quer muitos filhos, mas Deus não desistiu do padrão. O nosso alvo não é apenas encher o prédio da igreja de gente. O nosso alvo é encher, sim, podemos encher o prédio da igreja de gente, devemos fazê-lo, mas com qualidade. É encher, sim, o prédio de gente, mas encher pessoas cheias de Deus. Não são pessoas vazias. Porque hoje os prédios das igrejas estão abarrotados de gente, mas de gente vazia, que não faz diferença no seu testemunho como igreja na sociedade. A sociedade continua a mesma. Hoje nós somos 25%, diz as estatísticas, de evangélicos, mas no entanto não temos conseguido mudar a situação do nosso país. Por quê? Porque falta-nos qualidade, queridos. Então nós, mais do que nunca, precisamos investir em qualidade. E quando nós falamos em quantidade, nós estamos falando de que a igreja precisa evangelizar. Mas quando falamos em qualidade, isso significa que a igreja precisa discipular. Então, evangelismo produz quantidade, muitos, e discipulado produz qualidades semelhantes ao padrão que Deus tem para nós, que é Jesus. Queridos, quando Jesus veio ao mundo, ele veio revelar-nos não apenas quem Deus é, mas também quem nós devemos ser, como nós devemos ser e viver. E a palavra de Deus declara, lá em 1 João 2,6, que se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Então é um desafio tremendo para mim e para vocês, não é? Buscarmos a cada dia a semelhança de Jesus, olharmos para a palavra e vermos, não é, como Jesus agiu. Nós precisamos amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu. Nós precisamos orar como Jesus orou. Nós precisamos ter um coração manso e humilde como o coração de Jesus. Nós precisamos pregar como Jesus pregou. Nós precisamos imitar Jesus em todo o seu estilo de vida. Então, amados, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando sobre a missão de trabalharmos para produzirmos crentes que sejam semelhantes a Jesus. Então, amados, a nossa tarefa como igreja não é apenas cumprir Marcos capítulo 16, 15, né, e 16. Não é apenas pregar o evangelho a toda criatura, não é?
Porque isso é importante, nós temos que pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho, anote bem isso, pregar o Evangelho é gerar filhos para Deus. Discipular é educar filhos para Deus. A igreja tem sido uma verdadeira maternidade, a igreja brasileira. Tem gerado muitos filhos, mas esses filhos estão abandonados. Crescem dentro das igrejas, cometendo todo tipo de barbaridade, vivendo de qualquer jeito. Por quê? Porque faltam-nos pessoas que eduquem estas crianças, né? Essas crianças espirituais que precisam ser conformadas segundo a imagem de Jesus. Então, queridos, nós precisamos de mães que gerem, mas nós precisamos de pais espirituais que eduquem essas pessoas. Nós precisamos educar pessoas para serem segundo a imagem e semelhança de Jesus. Então, o alvo do discipulado está lá em Gálatas 4,19, não é? Eles, filhinhos, Paulo diz, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o trabalho de cada discipulador é formar Jesus na vida do discípulo. Esse é o grande trabalho da igreja, é a grande missão da igreja. Fazer discípulos, portanto, é educar pessoas para viverem de acordo com o padrão de Deus que é Jesus. Amém? A palavra de Deus declara também em 2 Coríntios 3,18 que todos nós, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, né? Estamos constantemente em metamorfose, sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Jesus. Então, amados, essa é uma ação do Espírito Santo. É óbvio que o agente transformador é o Espírito Santo. Mas existe também o elemento humano, que são os discipuladores, né? Que são instrumentos de Deus para tomar a palavra e para ministrar a palavra de acordo com as necessidades de cada pessoa, de acordo com o nível espiritual de cada pessoa. Entende? Então, é muito importante nós valorizarmos o elemento divino, que é o Espírito Santo, que é transformador. Mas não apenas o Espírito Santo, mas também lá em Atos capítulo 20, 28, diz que o Espírito Santo constituiu bispos, homens, para apacentar a igreja de Deus. Então foi o Espírito Santo que constituiu homens para cuidar de nós. Homens que vão falar conosco quando alguma coisa estiver diferente de Jesus. Então o Senhor usa homens. Ele disse foi a homens, ide e fazei discípulos. Então homens e mulheres precisam fazer discípulos. É lógico que homens discipulam homens e mulheres discipulam mulheres. Moças podem discipular moças, moços, rapazes podem discipular rapazes, não é? Mas assim, é importante entendermos o princípio que sempre o que tem mais, o que é mais maduro em Cristo, discipula o que é mais novo, não é? Sempre quem tem mais cuida do seu irmão mais novo, discipulando e ensinando a cada dia a ser como Jesus em todas as áreas da vida. O discipulado vai abranger pelo menos 5 áreas. A área devocional, a área conjugal ou familiar, a área eclesial, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com a sociedade e no relacionamento pessoal conosco mesmo. Então, o discipulado vai tocar em todas as áreas de nossas vidas, em 5 áreas de nossas vidas. Não é, amados? Não vai nos ensinar somente a orar e a jejuar. Por exemplo, Tito 2, de 1 em diante, fala como devem ser os anciãos, fala como devem ser as mulheres casadas, fala como devem ser os jovens, fala como deve ser o patrão, o empregado, né? Então, ali tudo é matéria de discipulado. Então, queridos, o discipulado nos educa para vivermos para Deus. Aliás, a igreja é um verdadeiro educandário. É uma instituição de educação cristã, onde homens chegam com caráter deformado e são transformados, ensinados a serem conformes à imagem de Jesus.
Então, não reclame quando o seu líder ou sua líder, não é? No caso de vocês, a Ruth, ou qualquer outro irmão, no nome do Senhor Jesus, te corrigir por algum motivo, porque a igreja não é o clube da bênção, é a casa do oleiro, onde o caráter de homens e mulheres são transformados até serem conformados à imagem de Jesus. A igreja não é lugar de passatempo, não é lugar de entretenimento, não é lugar de venda de bênção, de esperança e de ilusões. É um lugar de realidade, onde as pessoas devem ser confrontadas com suas próprias misérias, para que elas abandonem o pecado e sejam transformadas de glória em glória na mesma imagem de Jesus. Então, queridos, é muito importante que nós façamos discípulos. Qual é a diferença? Vamos falar um pouco entre a diferença entre um discípulo e um crente. Um crente é aquele que crê em tudo que Jesus disse, mas um discípulo é aquele que faz tudo o que Jesus manda. O discípulo é o cidadão do reino dos céus. Jesus mandou fazer discípulos. Amém? Então, o discípulo é aquele que está sendo trabalhado e conformado segundo a imagem de Jesus, através de um irmão ou de uma irmã mais maduro na fé, que está tocando na vida dele, que é a boca de Deus na vida dele, que é o Natan de Deus para falar de situações e coisas que ele precisa mudar no seu caráter. Então isso nós chamamos discipulado. Amém? Deixe-me falar um pouquinho também sobre a situação da igreja no futuro se nós não discipularmos hoje. Se a igreja não cumprir com a missão de fazer discípulos, nós já temos hoje uma qualidade muito ruim na igreja. E essa qualidade irá cair cada vez mais. E os crentes perderão a sua relevância, a sua credibilidade diante da sociedade cada vez mais. Por isso, por amor à igreja de Jesus, nós precisamos discipular. Porque a igreja não tem cumprido com o seu papel. Os crentes não têm sido verdadeiros discípulos, não é? Nós temos que gerar crentes, porque temos que pregar o evangelho, eles precisam crer. Mas não basta ser crente, tem que ser discípulo, tem que ser um discípulo de Jesus. Amém? Então, se nós queremos ver a igreja com futuro de credibilidade, de graça, de glória, de poder, nós precisamos fazer discípulos. Amém? É muito importante isso, é muito importante isso. E por que nós temos que fazer discípulos? Temos que fazer discípulos porque Jesus mandou. E porque Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso tudo é objeto de discipulado. Então nós precisamos discipular. Você, meu irmão e minha irmã, precisa se submeter a um discipulado que toque na sua vida e no seu caráter. Você precisa reconhecer a autoridade de Deus na vida dos seus irmãos, não é? Que podem discipular você. Você precisa submeter, mesmo que isso doa, que custe caro, mas nós estamos na igreja para sermos transformados segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é muito importante isso, que você se submeta ao senhorio de Cristo. Você se submeta à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, essas coisas são muito importantes. Eu quero deixar essa palavra com vocês. Em breve nós gravaremos outros vídeos, iremos aprofundar mais esse assunto, mas por enquanto ficamos aqui com vocês. Deus abençoe.